trago para vocês uma discussão a respeito do Livro dos Espíritos, obra-prima do pedagogo francês Hippolyte Léon Denisard Rivail, que vocês vão conhecer certamente muito mais pelo pseudônimo Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, fundamental para dialogar, e eu diria mais, expandir os horizontes, para dialogar com e expandir os horizontes da tradição judaico-cristã aqui do Ocidente. Obra de 1857, o Livro dos Espíritos, sobre a qual a resenha de hoje vai falar muito. O Livro dos Espíritos, obra-prima ali, obra seminal do Allan Kardec, esse codificador da doutrina espírita. Bom, e antes de mais nada é importante dizer que o Allan Kardec, ele ali como alguém que, segundo suas próprias concepções, teria sido escolhido como mediador da revelação da doutrina espírita em meados do século XIX, mandou uma série de perguntas. Os livros do Kardec, em geral, e o Livro dos Espíritos é assim feito, esses livros são configurados como perguntas às quais os espíritos respondem. Então o Kardec, ele mandou perguntas para vários logradouros do mundo, e quando havia convergência das respostas, elas eram mantidas e foram estruturando o Livro dos Espíritos. Basicamente, gente, o Livro dos Espíritos assenta ali a pedra fundamental da doutrina espírita. E o que é muito interessante para todos e todas nós, se nós tivermos ali uma compreensão não dogmática, aberta da realidade, da espiritualidade, o que é interessante é que uma série de perguntas que ficam sem respostas na tradição judaico-cristã, por exemplo, eu posso até falar do judaísmo, posso falar do catolicismo, posso falar do protestantismo, nas suas várias vertentes, o espiritismo, em diálogo com as tradições reencarnacionistas do Oriente, vale frisar, o hinduísmo e o budismo, o espiritismo, de maneira ecumênica, traz algumas respostas muito interessantes. Respostas ali que nos podem fazer pensar sobre a possibilidade de, e isso está na base mesma do espiritismo, fazer com que a razão possa acompanhar a espiritualidade. Como todas e todos vocês podem saber, já que o Brasil é um país de formação católica e agora cada vez mais vem tendo uma pujança das tradições aí protestantes, mais nomeadamente as neopentecostais, em enorme medida, algumas questões últimas e fundamentais da espiritualidade são colocadas como mistério. Por exemplo, por que alguém que não eu teria nascido com não 10 dedos, mas apenas 5 dedos? Por que alguém teria nascido com uma enfermidade mental? Por que alguém teria nascido com uma deficiência física? Por que o meu pai passou por um acidente, mas não eu? Um acidente de carro, mas não eu? Bom, no sentido ateu, no sentido da casualidade absoluta, essas, é até um paradoxo, né? A casualidade absoluta. Mas no sentido ateu tradicional, essas perguntas que eu formulei não fazem qualquer sentido. O acidente aconteceu simplesmente por acaso. A pessoa estava ali no local errado e na hora errada, e na verdade, falar que o local é errado e que a hora é errada também não faz sentido, porque não existe erro ou acerto. As coisas são simplesmente cegas. Para quaisquer pessoas que tenham espiritualidade, essa pergunta ela se torna inescapável, sobretudo para aqueles e aquelas que eventualmente morreram ou sobreviveram, e sobretudo para os seus entes queridos que permaneceram e seus amigos e amigas. Então é importante dizer que o Espiritismo, como sua base, como a sua pedra de toque, vai postular que esta não é a única vida. Que o Espírito, né, que vem da tradição ali, olha gente, eu devo dizer a vocês que a dimensão de que há um espírito que sobrevive ao corpo é uma das contribuições mais antigas das mais diversas tradições espirituais. Milênios antes do espiritismo, os egípcios, né, no seio mesmo ali da civilização, da formação ali daquilo que a gente hoje chama de humanidade, já falavam não só em espírito, mas também em metempsicose, ou seja, em transmigração das almas, dos espíritos, entre diferentes seres. Os egípcios falavam de transmigração das almas das pessoas para os animais, dos animais para as pessoas. O espiritismo vai falar de transmigração das almas entre as pessoas,
entre os animais, ali no grupo deles, e entre as pessoas. Mas duas pedras de toque fundamentais para o Espiritismo são a pluralidade das existências, ou seja, existências que antecedem essa vida e que sucedem essa vida, com o princípio da reencarnação e a dimensão de que a lei divina é o sentido da perfectibilidade, ou, para usar o termo espírita mais próprio, o princípio da evolução. Então, quem lê o Livro dos Espíritos, eu quero dizer a você que está assistindo a esse vídeo, que você pode ou não ter profissão de fé. Você pode ser ateu, ateia, você pode ter a sua espiritualidade que não é espírita, você pode ser espírita. O importante nessa resenha aqui não é ser prosélito. Eu não estou querendo aqui converter ninguém, ser prosélito. Eu não estou dizendo que eu sou espírita, que eu não sou espírita. Eu estou lendo o Livro dos Espíritos com vocês de maneira livre e pensante, de maneira crítica. É um livro, antes de mais nada, filosoficamente muito interessante. Porque, como já disse Friedrich Nietzsche, esse grande filósofo alemão, na obra O Anticristo, que já recebeu resenha aqui nesse canal, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para a resenha de O Anticristo que eu já fiz, para que vocês possam assistir à resenha ou revê-la. O Nietzsche vai dizer que a história subterrânea da filosofia é a história para provar a existência ou a inexistência de Deus pelos mais diversos filósofos e pensadores. Então é importante dizer que o Livro dos Espíritos vai se assentar nessa tradição. E as suas perguntas postuladas para os espíritos iluminam boa parte de um número infindável de questões colocadas. Por exemplo, se nós tentarmos encontrar a causa da matéria, a gente começa a achar consequência, uma cadeia infinda de consequência e causa. Mas uma das questões fundamentais para a tentativa de apreender a existência de Deus, questão, por exemplo, que remonta no mínimo a Aristóteles, esse grande filósofo grego, que no seu livro Metafísica vai falar sobre isso, Deus vai ser colocado como uma força inicial e primordial do universo. Ou seja, se nós retrocedermos a cadeia de causalidade da matéria, houve um princípio imaterial que não foi causado por ninguém, mas que é causador, e aí no caso é chamado de Deus, como força primária para o universo. Além dessas várias questões que eu trouxe para vocês aqui, como é possível, de acordo com a tradição judaico-cristã, que o espírito seja concebido na hora mesma do nascimento, se há tantas diferenças, congênitas muitas vezes, entre as pessoas? Quer dizer então que Deus teria os seus eleitos? Mas se Deus tem os seus eleitos e eleitas, como pode Deus ser tido como uma entidade sumamente boa, justa e democrática entre as pessoas? Como é que todos e todas nós podemos ser filhos e filhas de Deus se existe uma dimensão de que haveria os eleitos e eleitas por nascimento? Pessoas, por exemplo, que não nasceram com enfermidades. Como é possível que, se a vida for sustada pela morte, na tradição ateia, ou se o espírito tiver que voltar à totalidade de Deus, como é possível haver justiça numa relação de amor entre cônjuges, ou numa relação de amor fraterno entre pais e filhos? Por que a minha mãe foi a minha mãe? Por que o meu pai foi o meu pai? Por que a minha irmã é a minha irmã? Será que isso tudo é gratuito? Será que todos nós mergulharemos no todo? O Espiritismo, em diálogo ecumênico, não prosélito, conjuminando, unindo Ocidente e Oriente, vai mostrar que, de acordo com suas premissas e as revelações dos Espíritos, nada disso é gratuito. Laços fraternos são laços kármicos. E aí nós temos essa dimensão que vem lá do budismo e do hinduísmo, o karma. O que é o karma? Se vocês quiserem uma palavra mais comum aqui ao Ocidente, a gente pode falar da dimensão de destino. Quem já viu um jogo de tarô, né? Tarô, prática antiquíssima que remonta, salvo engano, aos egípcios. O tarô, ele joga duas linhas de cartas cruzadas entre si. A linha do karma e a linha do livre-arbítrio. Vejam vocês. O karma, segundo a tradição reencarnacionista, e nisso o budismo, o espiritismo vai beber de maneira inequívoca, o karma traz aquilo que o espírito, forjado de maneira simples, foi acumulando ao longo de suas existências. E já que a lei de Deus, segundo o Espiritismo, Deus único,
a racionalidade máxima do universo. Já que a lei de Deus é a lei da perfectibilidade e da evolução, aquilo que não foi purgado, aquilo que se configura como algo a ser purgado, algo a ser cicatrizado, na transição das várias existências, retorna como karma. A lei de Deus, como o próprio Velho Testamento já mostra, o Espiritismo não vai descartar, não vai deixar de lado a tradição judaico-cristã. Ele vai dialogar com várias tradições, e por isso eu digo que o Espiritismo é holista. Vejam, o termo holista, que até remonta ao termo inglês whole, de todo, incorpora as mais diversas tradições, como que numa pirâmide, ou num quadrado, para a gente usar um termo sem vértice, sem cúpula, para ser um termo mais horizontalizado. Ele vai mostrar que cada tradição da humanidade traz a sua contribuição fundamental, o que é muito justo, porque se só as tradições ocidentais fossem válidas, como as colonizações hediondas dos mais diversos povos com seus genocídios precípios mostraram, as contribuições de outros povos seriam tidas como menores. Não é isso que o Espiritismo vai mostrar. Ele vai mostrar que é preciso considerar todas as tradições. E aí é importante dizer o seguinte, é importante dizer que, no sentido da perfectibilidade, quando o ser humano, voltado ali, por exemplo, para a lei de Italião, no começo dos tempos, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, lei antiquíssima, que remonta à Babilônia, que remonta ao Código de Hammurabi, foi progressista, radicalmente progressista para sua época. Imaginem que um crime cometido à época antiga, dos primórdios da formação civilizacional, poderia implicar como vingança a destruição de todo o clã. Se alguém, por exemplo, se um homem fizesse mal a uma mulher de uma outra família, de um outro clã, ou a vingança poderia implicar o extermínio de todas as mulheres do clã oposto. A lei de Italião, a lei tal e qual, vem estabelecer uma reciprocidade, uma proporcionalidade entre o crime e o castigo. De tal maneira que tal crime, tal castigo. Se um arquiteto faz uma casa cair por negligência, que a sua própria casa caia. Claro que hoje nós consideraríamos, quer dizer, as partes mais humanistas, mais progressistas e emancipadas da humanidade dos países, consideraria que isso é algo bárbaro, que Talião estabeleceu uma lógica de vendetta e vingança encarniçadas e que isso rompe a dimensão de paz do tecido social. Mas o Espiritismo vai dizer, em diálogo com várias tradições espirituais, que a dimensão do olho por olho, dente por dente, é conforme o desenvolvimento da própria consciência. O Espiritismo traz a dimensão de que a centelha maior de Deus, a mais evoluída centelha de Deus, é quando a consciência dos homens e mulheres vai se aproximando cada vez mais da dimensão de evolução. E por isso, a lei de Talião vai ficando para trás, porque nós vamos incorporando a dimensão do outro em nós mesmos. Viver em sociedade é viver numa dimensão de alteridade e de empatia. A gente sabe que a nossa sociedade nos instiga, nos insufla a antipatia, a sentimentos, a afetos sociopáticos muitas vezes. A dimensão de perfectibilidade, superação da lei de Talião, vem com o aspecto de que a própria consciência dá a dimensão do outro, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer. De até onde eu posso ir, de até onde de onde eu não posso mais e para onde eu não posso mais rumar. É nesse sentido que o ego, essa força primordial do humano, essa dimensão que trouxe, segundo Charles Darwin, com quem inclusive o Espiritismo vai dialogar, trouxe ali aspecto de sobrevivência das espécies. O ego, essa força encarniçada para a sobrevivência, é uma força também sociopática, quando colocada como motor da vivência social. E é nessa dimensão que laços fraternos, que são tidos por nós como laços pura e simplesmente amorosos, podem ter sido configurados na nossa existência, e mais essa vida, segundo o Espiritismo, para purgar dores ancestrais. É como se um pai e um filho tivessem retornado a essa vida como pai e filho para, numa dimensão de amor que ainda no nosso plano é muito egóico, curar, por exemplo, relações de violência de outras existências. É como se a família fosse uma construção de cura
para relações que são extremamente alquebradas, feridas de outras vidas. Então aquilo que nós tomamos por amor, e obviamente que o é em várias famílias, também pode conter uma centelha de ódio, dissonância e discórdia. E a proximidade egóica, no caso, a proximidade da família, tem um sentido de cura. É nesse sentido que muitas pessoas podem se perguntar: como é que essa pessoa é meu pai ou minha mãe? Como é que essa pessoa é minha irmã ou meu irmão? É nesse sentido que a gente pode interpretar, inclusive, aquela fala famosa de Jesus Cristo: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Deixem que os mortos enterrem seus mortos. É como se, no sentido de evolução da humanidade, fosse necessário aprender que irmãos e irmãs somos todos nós. E é contingente o pertencimento a essa ou aquela família. Parece absoluto quando nós pensamos que essa vida é a única vida. Mas se nós pensarmos que os espíritos reencarnantes e reencarnados passam por várias famílias, passam por vários países, passam por vários mundos, daí a expressão de Jesus Cristo: a casa de meu pai tem muitas moradas. Passam por mais de um gênero, passam por mais de uma etnia, passam por mais de uma condição social. Tudo isso é muito importante para que nós entendamos que o princípio da caridade, que eu diria, caridade não, o princípio da justiça social, o princípio da perfectibilidade e evolução não dizem respeito apenas à evolução moral. É claro que no coração mesmo de cada transformação está a transformação do coração humano. Mas quando nós temos instituições sociopáticas, de competição, de desigualdade de renda, de concentração de recursos, fazendo com que pessoas passem fome, fazendo com que pessoas não tenham o que comer, qual pode ser a contribuição sociopolítica e espiritual de instituições dessa forma? Instituições que, se forem vistas até a sua centralidade, têm o ego concentrador, o ego alienante e alienado, o ego arbitrário na sua base. Quem defende a própria classe, quem defende a própria empresa, quem defende o próprio partido, quem defende a própria família, quem defende a si mesmo, em todas essas dimensões, da mais internacional à mais individual, contra os demais, está imbuído de um mesmo princípio: o meu antes, o teu depois. Primeiro eu, depois o tu. Essa é a medida das mazelas transhistóricas, transgeracionais, que a humanidade, infelizmente, ainda não pôde cicatrizar. Segundo o Espiritismo, a Terra é um planeta de expiação e provas. O bem, a bondade, a bonomia já vem à tona. O mal ainda prepondera. O mal, eu poderia dizer, é uma síntese histórica desse movimento concentracionista sobre o qual eu falei. Existem mundos, segundo o Espiritismo, mais evoluídos. E existem, inclusive, mundos mais involuídos. A gente pode imaginar de que inferno nós estamos falando. Se esse momento, se a contemporaneidade da Terra é tão trágica, tão triste, tão antidemocrática, e nos traz tanto medo a respeito da exaustão dos recursos naturais. Mas, segundo o Espiritismo, a lei de evolução é perpétua, é a lei mor de Deus, está no coração mesmo da bondade. E quando nós não queremos caminhar em direção à nossa evolução, nós vamos sentir ali as provas, as dimensões daquilo que o karma vai trazer. O karma, essa linha férrea, não é uma linha inflexível. O karma pode ser infletido, pode ser mudado pelo livre-arbítrio, segundo o Espiritismo e segundo várias tradições espirituais. Ou seja, é possível por ações benévolas, é possível pela compreensão do outro, é possível cicatrizar relações tétricas, relações que vêm secularmente trazendo dor, infâmia e vilipêndio e vingança entre as pessoas por meio da ação benevolente, da compreensão do outro. É por isso que, na base do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, na base das revelações recebidas pelo profeta Maomé, o profeta maior dos muçulmanos, na base dos profetas judaicos, nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, nos ensinamentos do Krishna, nos terreiros de Umbanda em Candomblé, nos mais diversos logradouros espirituais, converge a dimensão da regra de ouro. Façai ao próximo aquilo que gostarias que fosse feito convosco mesmos.
Essa dimensão da alteridade, da regra de ouro, do oferecimento da outra face, do perdão, está na raiz mesma de uma compreensão do Espiritismo que concebe esta vida como mais uma vida. Uma vida precedida por várias e sucedida por ainda outras. E eu diria mais, espíritos mais evoluídos, segundo o Espiritismo, não querem se alijar da Terra. As pessoas que têm uma compreensão de que a Terra, infelizmente, é um planeta em que o mal tem mais força e se sobrepõe ao bem, querem muitas vezes se evadir. Mas a dimensão de que a caridade, a justiça social e a ajuda são maiores, traz a tônica para que espíritos que não precisariam mais voltar para cá, para passar o seu karma, para depurar a si próprios, queiram fazê-lo para ajudar as pessoas. Quantos e quantas de nós, se nós pensarmos a vida e o mundo por esse prisma, não lidamos com pessoas que nós não conseguimos compreender, que são pessoas que não têm um ego para além dos demais, que são pessoas que querem ajudar, que são pessoas ali que estendem a mão, não para porrada, não para o soco, não para a distância, mas a mão estendida para a amizade e para o afago. Essas compreensões dão a dimensão de que os sofrimentos que advêm na nossa vida devem, em certa medida, ser compreendidos e significados e ressignificados. Isso não significa, como tradições espíritas conservadoras querem fazer aqui no Brasil, porque o Brasil é um país de importância na tradição espírita, o espiritismo vem da França, o Allan Kardec era um francês, é dali que o espiritismo vem, mas hoje o Brasil é um país de tradição fundamental para o espiritismo. Isso não quer dizer que pessoas que sofrem, pessoas que trazem karmas duríssimos de outras existências, não devem ser ajudadas e não devem ver a contribuição para que a sociedade como um todo, para que o homem e a mulher individualmente, mas que a sociedade como um todo venha a mudar. Aqueles que legitimam o existente, a realidade contemporânea, como sendo totalmente derivada do karma, fazem uma interpretação, ao meu ver, completamente errônea e conservadora e arbitrária do Espiritismo. Por quê? Porque Jesus Cristo entrou em Jerusalém com um anti-exército de pobres, de proscritos, de anatematizados, pessoas ali que eram os párias da sociedade. Ou seja, se os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, a lei de evolução pressupõe a transformação dos corações dos homens e mulheres e a transformação da sociedade como um todo, jamais a sua aceitação. Quem tem a compreensão de que as mudanças devem advir, tem a compreensão de que, ainda que seja necessário entender por causalidade algumas dificuldades atuais, ou aquilo por que nós passamos hoje, é importante ter no livre-arbítrio a mola de transformação, caridade e justiça. Pessoal, essa foi a resenha de um dos livros que eu considero mais importantes para a tradição espiritual, porque vai dialogar com várias questões que são ali postas como mistério, como irresolutas e irresolvíveis para a tradição, por exemplo, católica ou protestante, e mesmo judaica. O Livro dos Espíritos, de 1857, de autoria tanto de Allan Kardec, esse pedagogo francês, quanto dos espíritos com os quais ele, segundo suas próprias colocações, pôde dialogar para receber as mais variadas respostas. E eu quero, antes de terminar essa resenha, fazer uma colocação que eu considero muito bonita ali do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta ao fim do Livro dos Espíritos: será que já não está claro? Será que já não estão claros os efeitos malévolos do egoísmo? Será que já não está claro para a humanidade que o egoísmo, levado às últimas consequências, como está acontecendo agora na nossa época, com esse capitalismo completamente concentracionista e deletério para os recursos naturais, não está claro a que se pode levar? Nós podemos chegar à exaustão completa do mundo, desertificação, superaquecimento global, a produção de riqueza sem distribuição? Não seria o momento de reverter isso? E os espíritos responderam para o Kardec: quando as pessoas veem os escombros de uma antiga morada, muitos vão ficar presos na nostalgia, presos na dimensão de que perderam uma casa. Não poucos vão olhar para os escombros da casa como artefatos para uma nova guerra, como se não bastasse a guerra que derrubou a casa. Muitos, já vendo o resultado tétrico da derrubada da casa, vão usar esses escombros para nova guerra. Mas alguns, aqueles e aquelas que têm a compreensão de que é preciso evoluir, alguns vão ver os escombros como os artefatos para construir uma nova casa.
vão estar imbuídos de nostalgia. Como seres humanos que são, vão ter vontade muitas vezes de usar esses artefatos para novas guerras ou para novas vinganças. Mas vão entender que o escombro não é só destruição, é o prenúncio da nova morada. Essa foi então, pessoal, a resenha sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Se você gostou de mais essa resenha literária, filosófica, espiritual aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo e disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Eu peço também que embaixo desse vídeo você deixe aqui o seu comentário para que eu possa conversar com você. Se você está chegando pela primeira vez ao canal, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai ver um botão chamado Seja Membro. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, das resenhas de livro, das resenhas de filme e também das leituras literárias que eu faço, considere a possibilidade de se tornar membro humanista aqui do canal, contribuir financeiramente nas 4 faixas de membros humanistas que eu criei, para que você possa me ajudar a construir esse canal pelas décadas aí por vir. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Eu convido vocês a sempre assistirem às resenhas de livros aqui do meu canal, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então, até a próxima resenha, pessoal, e tchau, tchau!